É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Vocês me decepcionam mais do que o Napa. Como espera que eu alcance mais de 8.000 inscritos e continuam aí? Pior que Kakaroto em uma aula de matemática. Cliquem nesse botão agora e provem que não são desperdício de espaço. A história começa com alguém perguntando o que é vida. O som de um pé esmagando a camada de neve irrompeu o silêncio. O jovem corria por uma floresta coberta de neve, enquanto uma flecha zunia logo atrás dele. Mais uma vez, a pergunta ecoava em sua mente. O que é a vida? A flecha atingiu sua perna, arrancando um grito de dor. Ele tropeçou e começou a cair. Algumas pessoas acreditam que a vida é como um ovo, frágil e quebradiço. O jovem cambaleou até o chão, rodeado apenas por neve e vazio. A questão persistia. Por que a vida seria como um ovo cozido? Ofegante, ele olhou ao redor. Um homem mais velho se aproximou. Estava envolto em roupas quentes e uma capa pesada. Sem hesitar, o homem apontou uma espada para a garganta do jovem. Uma voz misteriosa surgiu do nada. Não importa o que uma pessoa faça, suas ações não têm significado. O homem mais velho o encarou com severidade e ordenou que o jovem fosse revistado. 3 homens vasculharam suas coisas e encontraram um cálice dourado, entre outros pertences dele. Uma sacola e uma mão enfaixada caíram na neve. O jovem resistiu, enquanto o homem mais velho ergueu a espada sobre sua cabeça. Ele lutou até o último instante, e o sangue espirrou. Ele não desistiu, mesmo quando foi derrotado. Deitado na neve, vestindo uma longa túnica preta e um cachecol branco, o rapaz parecia derrotado. Mas então, algo extraordinário aconteceu. A mão enfaixada começou a se mover. Uma fumaça verde surgiu ao seu redor. Ele murmurou que precisava morrer ali. Mas uma mão agarrou suas roupas e uma voz persistente falava: mate, 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 mate. O corpo do jovem levantou-se sozinho e começou a caminhar. A mão continuava repetindo que ele precisava ser eliminado, com a voz persistente ainda falando: mate, mate, mate. Fumaça verde emanava de sua figura. Com calma, ele colocou sua cabeça de volta no lugar e comentou que a relíquia já havia sido tomada. Era necessário se livrar de qualquer rastro. Enquanto isso, o jovem recordava da sua vida no mundo real. Aos 30 anos, ele era apenas um trabalhador comum. Sua rotina ocupada e a exaustão o afastaram dos jogos. Um dia, decidiu revisitar um antigo jogo que comprara. Ele sempre jogava com um sacerdote da corrupção, um personagem complexo, difícil de dominar. Quando ele completou todas as missões de classe, algo inesperado aconteceu. Um portal se abriu no computador e ele foi sugado para dentro do jogo. A cada momento, seu corpo mudava. Sua força aumentava, seus sentidos se aguçavam. Ele só podia ser morto por um poder divino. Seus olhos, antes negros, agora brilhavam em um intenso verde. A transformação o deixou confuso, mas ele abraçou sua nova realidade. Na cidade, recebeu um documento de identidade. Apresentou-se como Marnak, um padre da Ordem da Preservação, pois ao buscar trabalho, descobriu que deveria se passar por um membro de suporte. Isso poderia irritar os deuses, mas a mãe da corrupção era indulgente. Ele esperava pacientemente, enquanto uma funcionária procurava tarefas para ele. Com um sorriso enigmático, Marnak aguardava o próximo capítulo de sua jornada. A Ordem da Corrupção é inimiga de todos os outros. A mãe da corrupção, com sua magia sombria, já tirou muitas vidas. O sacerdote da corrupção, odiado por todos, é seu único seguidor fiel. Ela parece encará-lo e enfeitiçá-lo com sua presença. Após alguns minutos, a trabalhadora disse ter encontrado uma tarefa para ele. Ela entregou uma folha ao sacerdote Marnak, dizendo que ficaria feliz em colaborar. No papel havia um anúncio, uma recompensa por caçar bandidos ou monstros. Ultimamente, agricultores na região J têm desaparecido com frequência. Quem encontrasse e derrotasse os responsáveis receberia 30 moedas de prata por cabeça. Caso não conseguisse, poderia ganhar uma moeda de prata por informações úteis. O anúncio vinha do Lord Gizzy. A trabalhadora comentou que muitos mercenários pediam para que ela lesse o aviso para eles. Marnak, que aos poucos havia aprendido a língua local, perguntou se poderia receber parte da recompensa adiantada. A aldeia entre as montanhas era encantadora, com casas lindas e cobertas de neve. A jovem, surpresa com o pedido de Marnak, respondeu educadamente: com licença. Enquanto isso, um pequeno grupo com carroças cruzava uma cadeia montanhosa coberta de neve. A mãe da corrupção adorava conversar, mas a trabalhadora disse que abriria uma exceção para Marnak, desde que ele pagasse uma multa se não aparecesse no dia seguinte. A mãe da corrupção ordenou que ele matasse a jovem, mas Marnak, irritado, rejeitou a ideia e pediu para que ela parasse com aquelas ordens insanas.
Pouco depois, um homem corpulento de olhos azuis e cabelos loiros aproximou-se de Marnak, afirmando saber que ele não era dali. Ele se apresentou como Pierre e perguntou sobre a terra natal de Marnak. Durante o caminho, Pierre mencionou que esperava que sua mãe estivesse bem e que, graças a um generoso presente do capitão Gad, sua família não passaria dificuldades no inverno. Apesar disso, ele ainda estava preocupado, especialmente com os rumores de que os fazendeiros estavam sendo atacados por monstros, não por bandidos. Pierre, muito mais alto e bem protegido que Marnak, parecia um tanto falador. Quando um homem chamou por Pierre, ele se despediu, prometendo voltar. Marnak permaneceu próximo à carroça, mas foi novamente importunado pela mãe da corrupção, que insistia em suas ordens de matar. Irritado, ele perguntou por que ela queria tanto que todos morressem, alertando que isso poderia causar problemas. Ela ignorou seus protestos. Ao anoitecer, Pierre retornou, mas a tranquilidade foi quebrada quando o grupo foi atacado. Flechas voaram em todas as direções, acertando alguns guerreiros. Pierre, assustado, paralisou de medo, mas Marnak o empurrou para longe, salvando-o. No entanto, várias flechas perfuraram Marnak, que caiu sangrando do lado da carroça. A mãe da corrupção sussurrava para ele, ordenando que matasse. Mate, mate! Ele decidiu fingir-se de morto, planejando roubar a divindade dos atacantes assim que tivesse uma chance. Quando os bandidos se aproximaram, Marnak levantou-se repentinamente, pegou uma espada e, com um movimento ágil, atacou o ar. Ele avançou com ferocidade, decidindo eliminar os inimigos e transformar sua fraqueza em poder. O homem ficou surpreso por não ter matado Marnak com um único golpe. Em um movimento ágil, Marnak decapitou o bandido e seus olhos brilharam com um verde sinistro. Os outros bandidos, escondidos entre as árvores, assistiram à cena com pavor. Um deles, tenso, murmurou um palavrão e decidiu que enfrentaria o sacerdote sozinho, enquanto os demais cuidariam dos outros combatentes. Marnak notou a aproximação dele. O primeiro bandido atacou com sua espada, mas Marnak bloqueou o golpe. O som do metal se chocando ecoou, seguido por faíscas voando no ar. O bandido sorriu confiante, achando que venceria, enquanto Marnak o encarava com seriedade. Seus golpes criaram uma onda de impacto tão forte que os lançou para trás. Ambos aterrissaram e assumiram novas posturas de combate. Marnak perguntou à mãe da corrupção quantos dedos ela atribuía ao adversário. O bandido, loiro e de sorriso perturbador, zombou da pergunta. Suas espadas voltaram a se cruzar e o bandido manteve uma ofensiva implacável, perseguindo Marnak com cada golpe. A mãe da corrupção avaliou o bandido como tendo 2,5 dedos. Marnak ficou intrigado. Como um simples bandido pode ser tão forte quanto aquele guarda florestal que cortei a garganta antes, pensou ele. Concluiu que o jogo estava injusto. Quando o bandido acertou um golpe decisivo, a lâmina de Marnak foi lançada ao ar. A mãe da corrupção ordenou que ele matasse, mas Marnak praguejou em resposta. O bandido riu alto, vangloriando-se de sua lâmina de aço congelado, e sugeriu que eles se separassem amigavelmente. Marnak, com um sorriso frio, ofereceu uma contraproposta: que os bandidos abandonassem sua vida criminosa e desaparecessem dali para sempre. O bandido zombou da ideia, mas antes que pudesse responder, uma flecha atingiu a cabeça de Marnak, que caiu sangrando. Os bandidos comemoravam, mas, para seu horror, Marnak começou a se levantar. Vocês realmente acham que foi a primeira vez que alguém sobreviveu a uma flecha na cabeça? Ele perguntou com um sorriso gélido. Uma fumaça verde emanava do seu corpo enquanto ele quebrava a flecha. O loiro gritou para seus homens dispararem mais flechas, mas, dessa vez, Marnak permaneceu firme. Mesmo ferido, seus ferimentos começaram a se curar diante dos olhos atônitos dos bandidos. Uma aura verde assustadora irradiava de suas mãos e de seu corpo inteiro. O céu escureceu e os bandidos, apavorados, começaram a recuar. Quando tentaram escapar, descobriram que estavam presos por uma barreira invisível, mas a barreira, uma habilidade que Marnak ativou como um sacerdote da corrupção, impedia qualquer ser vivo de cruzá-la. Ele se aproximou lentamente, enquanto os bandidos suplicavam por ajuda, mas suas súplicas foram ignoradas. Do alto, uma energia negra e verde começou a se materializar, e dela emergiu uma criatura monstruosa, gigantesca, com múltiplos braços e uma aparência sem rosto. Ela parecia saída de um pesadelo. O monstro esmagou o chão com seus punhos, rachando a terra. Os bandidos gritaram, chamando-o de demônio, enquanto o monstro os encurralava. Marnak ordenou à criatura que matasse todos, mas que deixasse as cabeças inteiras. Um a um, os bandidos foram eliminados brutalmente. O sangue cobriu o solo, enquanto os gritos cessavam.
Quando tudo terminou, Marnak caminhou até a carroça, com as cabeças dos bandidos penduradas em seu cinto. A mãe da corrupção continuava insistindo para que ele matasse mais. Marnak, exausto, respondeu que se fizesse isso, os corpos desapareceriam, e que ele precisava deles para coletar mais divindade. Então o que faremos a seguir? Ele perguntou, enquanto a voz sombria de sua mãe continuava ecoando dentro de sua mente. Os membros da guilda que viessem investigar poderiam suspeitar de algo. Marnak observou alguém à distância e se aproximou de Pierre, que estava atravessado por uma flecha. A mãe da corrupção novamente sussurrou, mate-o, mate-o. Ele respondeu que cuidaria de tudo e não precisaria se preocupar, mas ela insistia. Marnak, porém, declarou que Pierre precisava ser salvo. Isso melhoraria sua reputação. Pierre respirava com dificuldade. O sangue escorria pela sua boca. Marnak pediu ajuda e implorou à mãe que estancasse o sangramento dos ferimentos. Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher segurava um cálice que fora roubado de Marnak. Ela questionou o que havia acontecido com um homem que havia sido furtado. Um homem respondeu que tinha sido decapitado no mesmo instante. Ao ser perguntado sobre o corpo, ele disse que não tiveram oportunidade de levá-lo, apenas recuperaram o artefato. Em um grande templo, uma garota de cabelos azuis fitava uma luz brilhante do mesmo tom. Um sacerdote ao seu lado perguntou, sacerdotisa, por que decidiu tão de repente fazer uma peregrinação? Não está fazendo isso por causa da profecia, está? Uma bela sacerdotisa vestida com um manto preto e branco confirmou com firmeza. Sim, é exatamente por causa da profecia. Além disso, precisa encontrar alguém. Enquanto isso, Marnak caminhava pela neve, exausto, carregando Pierre. 10 anos atrás, todas as religiões haviam recebido a mesma profecia. Agora, Marnak havia retornado à cidade, surpreendendo os guardas. Segundo a profecia, o fim do mundo estaria escondido sobre uma casca viva. Os guardas correram para ajudá-lo a carregar Pierre, admirado por ele ter conseguido transportar sozinho alguém tão grande. Uma trabalhadora chamada Aaron pediu permissão aos guardas para falar com Marnak. Ela era baixa, tinha cabelos vermelhos e brilhantes e olhos amarelos. Aaron comentou que Marnak não parecia tão forte quanto ele aparentava. Ele concordou e ouviu atentamente quando ela sugeriu que, ao invés de carregar as cabeças consigo, entregasse-as à guilda. Marnak acatou a ideia e entregou a bolsa com os troféus. Aaron então perguntou se ele tinha onde ficar. Ele respondeu com sarcasmo, perguntando se ela realmente achava que não havia lugar para ele em uma cidade tão grande. Percebendo que ele não tinha abrigo, Aaron ofereceu sua casa. Marnak, embaraçado, aceitou. A mãe da corrupção começou a gritar freneticamente para que ele a matasse, repetindo a palavra mate, 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 incontáveis vezes. Na manhã seguinte, Marnak estava deitado em uma cama confortável. Ele tentou explicar para sua mãe que aceitou a hospitalidade apenas porque não tinha segundas intenções. Aaron o chamou da porta. Bom dia, sacerdote. Eu gostaria de deixá-lo descansar mais, mas algo requer sua atenção. O prédio da guilda era enorme, feito de pedra e decorado com detalhes refinados. Ao chegarem, Aaron explicou que o Lorde queria vê-lo. Sob o cobertor, a mãe da corrupção repetia, mate, e mostrava o dedo do meio. Marnak perguntou a Aaron por que o Lorde queria vê-lo. Meio constrangida, ela explicou que o capitão Gad, que havia morrido em uma missão, era meio-irmão do Lorde. No interior luxuoso do prédio, Marnak foi recebido pelo mestre Trenfilian, um homem alto, forte e de meia idade, vestido com roupas elegantes. Seus olhos, no entanto, estavam vazios e tristes. Ele perguntou se Marnak tinha testemunhos dos últimos momentos da vida do seu irmão e ofereceu um chá ao sacerdote. Quando a mãe da corrupção viu o Lorde, ela traçou um sinal de cruz sobre ele, algo que só fazia-o encontrar demônios. Ele não é um ser vivo, Marnak pensou. Apenas demônios conseguem assumir formas humanas. Ele suspeitava que a verdadeira aparência do Lorde fosse uma enorme serpente negra e assustadora. Uma sombra sinistra emanava ao seu redor. Demônios, embora incrivelmente poderosos, só podiam agir no mundo por meio de contratos com seres vivos. O silêncio entre os dois era opressor. O Lorde finalmente quebrou o silêncio, afirmando que graças ao sacrifício de Gad, pôde encontrar um visitante importante. Com um olhar astuto, Marnak concluiu que o Lorde havia percebido que ele não era um sacerdote comum. Então, é disso que se trata, pensou Marnak, enquanto a atmosfera ficava cada vez mais tensa. O demônio disse a Marnak que poderia chamá-lo de expectativa rastejante. Marnak respondeu que era um sacerdote servindo a mãe da corrupção, e que o demônio poderia chamá-lo simplesmente de Marnak. O demônio ficou surpreso. Achei que sacerdotes assim já tivessem sido exterminados. Nunca pensei que encontraria um peregrino da corrupção. Ele convidou Marnak a se sentar. Estavam sozinhos na sala. Com um sorriso satisfeito, Marnak observou, enquanto o demônio confessava. Para
ser honesto, não chamei aqui por nenhum motivo específico. Mas, já que está aqui, pode me contar sobre como Gad, o capitão mercenário, morreu? Recompensarei seu incômodo. Marnak, totalmente satisfeito com a resposta, aceitou o acordo. Mais tarde, enquanto caminhava pela neve, refletiu sobre a coincidência infeliz que levou à morte de Gad. O jovem irmão dele havia reclamado a falta de trabalho durante todo o inverno, e o Lorde lhe deu uma tarefa secreta, sem imaginar que isso levaria à morte. O demônio comentou: a vida é realmente complicada. Marnak contava seu dinheiro, ignorando os constantes comandos de sua mãe. Mate, mate, ela dizia. O Lorde nem tentou me tentar com ouro, apenas buscava as respostas sobre o destino de seu irmão. Essas intenções eram puras. A mãe insistia, mas Marnak respondeu: você sabia que ao contrário de algumas coisas, o ouro não apodrece? Irritada, ela repetia: mate. Marnak suspirou. Não há motivos para a raiva, mãe. Ele segurou sua mão com delicadeza, acariciando-a. Você sempre será minha prioridade. Não precisa se preocupar. A mãe da corrupção ficou chocada. Sua mão começou a tremer, e ela tocou o peito de Marnak, murmurando lentamente: mate. Ele sorriu e afirmou que seu amor por ela era tão duradouro quanto o ouro, deixando-a sem palavras. Aaron entrou na sala, chamando-o. Sacerdote Marnak retornou. A mãe voltou a gritar: mate, mas ele ignorou. Aaron informou que os sacerdotes da Ordem do Esclarecimento estavam na cidade. Marnak resmungou, não querendo lidar com fanáticos, mas notou algo estranho em um deles. Sua mãe percebeu que um deles portava uma relíquia sagrada. O sacerdote alto e com inúmeras cicatrizes no rosto se apresentou como Orvis, o pêndulo da retribuição. Ele apontou para seus companheiros, o gigante Coro e a jovem de cabelos castanhos, Patna. Marnak sorriu falsamente e os cumprimentou, dizendo servir a deusa do suporte. Aaron comentou que parecia que o sacerdote ficaria na cidade, assim como Marnak. Ele pensou que isso poderia ser um alívio, já que não precisaria arriscar roubar a relíquia naquele momento. Orvis mencionou que precisavam se encontrar com o Lorde, e sugeriu continuar a conversa em outra ocasião. Mais tarde, enquanto conversavam com Aaron e Coro na guilda, Marnak ficou curioso sobre a razão do encontro do Lorde com os sacerdotes. Coro revelou que estavam seguindo uma profecia recebida há 10 anos. O fim escondido sobre a casca viva chegará ao mundo. Orvis acreditava que o fim poderia ser um demônio. Marnak perguntou se eles suspeitavam que o Lorde fosse um demônio. Coro negou. Estamos apenas verificando todos. Naquele momento, Orvis e Patna estavam diante do Lorde, com o cálice em mãos. A pedra no cinto de Orvis começou a brilhar intensamente. Era uma relíquia sagrada. O brilho revelou a verdadeira natureza do Lorde, que se transformou em um monstro gigantesco, destruindo as paredes com seu corpo. Um estrondo abalou todo o prédio da guilda. Karnak e Coro se prepararam, enquanto o demônio assumia a forma de um crocodilo gigantesco, com espinhos imensos nas costas. Ele rugiu ferozmente, sacudindo o ar ao seu redor. Marnak entendeu o que estava acontecendo quando Orvis ergueu seu enorme martelo, de onde emanavam relâmpagos, e gritou: escalas da retribuição. Ele atingiu a cabeça do demônio com um golpe devastador, gerando ondas de energia que se espalharam ao redor. Morra, monstro vil, bradou Orvis. Uma grande explosão lançou fumaça e poeira no ar, cobrindo várias casas. Marnak e Coro saíram rapidamente. Coro, impressionado, comentou: esse é o martelo da punição do sacerdote Orvis. Ele está enfrentando um demônio. Coro apontou para o local do confronto e disse que precisavam de ajuda. Marnak, no entanto, correu na direção oposta, pedindo a Coro que fosse na frente, enquanto ele alcançaria depois. Dentro de um prédio, Marnak encontrou Aaron, que perguntou o que estava acontecendo. Ele a pegou no colo e exigiu saber onde Pierre estava sendo tratado. Aaron indicou o local, e Marnak saltou com força, formando um buraco no chão ao aterrissar, gerando uma rajada de vento enquanto avançava em alta velocidade. Ao se aproximarem, Aaron notou o caos. Um demônio gigantesco esmagava casas, enquanto moradores fugiam gritando: saiam do caminho! Aaron exclamou: sacerdote, tem um monstro destruindo a cidade. Marnak ignorou, repetindo a pergunta sobre Pierre. Ela apontou o local, e Marnak entrou, encontrando Pierre coberto de bandagens, mas vivo. Aaron disse que ele teve sorte, e Marnak respondeu com um sorriso: eu o salvei, então não podia deixá-lo morrer agora. Ele ergueu Pierre sobre o ombro com facilidade, surpreendendo Aaron. Segure firme, disse ele, enquanto ela subia em suas costas. Marnak saltou novamente, mas Aaron indicou uma passagem secreta. Aquela porta levaria para fora da cidade. Marnak a destruiu com um golpe poderoso, impressionando Aaron. Você é incrivelmente forte, comentou ela. Ele respondeu que se a situação piorasse, ela deveria fugir por ali. Enquanto Aaron perguntou o que ele faria, Marnak respondeu: eu volto. Ele disparou em direção ao prédio da guilda. Chegando ao local, encontrou Coro ferido e sangrando no chão.
chão. Marnak tentou despertá-lo. Koro abriu os olhos e reconheceu Marnak, mas seus ferimentos eram graves. Ele apontou para Pátina, cujo corpo estava caído próximo à parede, coberto de sangue. Koro explicou que a única forma de derrotar o demônio era usando uma relíquia sagrada, uma espada branca que Orvis havia cravado na cabeça do monstro. Se você alcançar a espada e perfurar o cérebro, o demônio deve morrer, disse Koro antes de perder as forças. Marnak pediu à mãe da corrupção que aceitasse Koro, e a magia verde começou a envolvê-lo. O sistema notificou que Marnak havia coletado 100 pontos de divindade. Enquanto isso, Orvis continuava atacando o demônio com seu martelo, gerando mais destruição. Marnak viu a oportunidade e saltou de um telhado para o corpo do monstro, cravando a espada na pele da criatura. O sangue jorrou e Marnak avançou em direção à relíquia. Porém, o demônio começou a se mover. Ele rugiu e golpeou Marnak com sua cauda, arremessando-o para longe. O impacto gerou uma cratera no chão e Marnak ficou estendido, sangrando. Mate! Mate! Sussurrava a mãe da corrupção repetidamente. Estou bem, respondeu Marnak, enquanto o sangue escorria por seu corpo. Ao lado dele estava o antigo broche que havia caído do cinto de Orvis. Marnak pegou, sorrindo. Que interessante reviravolta! Ele apresentou a relíquia à mãe da corrupção, pressionando-a contra o peito. Seus olhos brilharam em verde intenso enquanto ele pedia à mãe mais força. Magia verde começou a irradiar da relíquia, envolvendo Marnak em uma energia densa e brilhante. Agora vamos mostrar a esse demônio quem realmente manda, murmurou enquanto a aura ao seu redor crescia. Marnak percebeu algo extraordinário. Parecia que cada relíquia divina era suficiente para desbloquear um novo poder. O broche que segurava se quebrou com um estalo e o cristal se despedaçou em fragmentos. O sistema notificou que a divindade da relíquia era de 11.723 pontos. Ele comentou com a mãe da corrupção que o outro selo havia sido quebrado e pediu que explicasse as novas habilidades que ele havia adquirido. A resposta foi direta e familiar: mate! Enquanto a magia verde ao redor de Marnak desaparecia, ele insistiu: sério? De repente, a mão da mãe da corrupção emergiu de seu peito e começou a caminhar à distância, repetindo: mate! Karnak tentou aliviar a tensão. Fico feliz que você possa me apoiar mesmo de longe, mas isso é suficiente para uma relíquia? A mão gritou: mate! E Marnak gritou: estou impressionado com seu crescimento, mas calma, era só uma piada. Tentando se concentrar, ele começou a conjurar um feitiço. Oh, mãe da corrupção! Ele invocou enquanto subia no ar envolto em um brilho verde. Um orbe branco começou a emergir de seu peito. Apresento 10.000 pontos de divindade a você, mãe. Me conceda mais poder. O orbe brilhou intensamente e cresceu. De repente, um círculo mágico com inscrições complexas apareceu ao seu redor. Palavras, frases e símbolos flutuavam ao redor, enquanto ele sentiu um novo poder preencher seu corpo. Marnak observou com fascínio as mudanças. Tatuagens metafísicas verde escura cobriram seu corpo, aumentando sua força física e resistência. Nada mal, mãe, ele comentou. A mãe, no entanto, respondeu novamente: mate! Ele notou que suas pernas quebradas estavam completamente curadas. Essa habilidade será útil, disse, enquanto limpava a poeira de suas roupas. Então, ele viu Orvis caído, ferido e ensanguentado. Sacerdote Orvis, gritou ele. A cena o surpreendeu. Orvis havia sido arremessado pelo demônio e estava gravemente ferido. Marnak pediu à mãe da corrupção que aceitasse aquele corpo como oferenda. Magia verde envolveu Orvis e o sistema registrou que ele havia adquirido 1.000 pontos de divindade. Enquanto o demônio continuava a destruir a cidade, Marnak percebeu que algo estava errado. Mesmo após a morte do sacerdote da Ordem do Esclarecimento, o monstro parecia furioso. Ele ativou as marcas brilhantes em seu corpo, que irradiavam um verde intenso, e disparou pelos telhados das casas em direção ao demônio. Com agilidade, pulou e cravou a espada no corpo da criatura, espalhando sangue por todos os lados. O demônio rugiu e começou a balançar a cauda destrutivamente, tentando atingir Marnak, mas só conseguia destruir os prédios ao redor. Marnak, agora em sua cabeça, viu a espada branca cravada e lembrou das palavras de Koro. Ele precisa perfurar o cérebro para matá-lo. No entanto, o demônio começou a se mover, arqueando o corpo para trás. Marnak percebeu o perigo e saltou, caindo no chão enquanto o monstro desabava, causando uma explosão de poeira, pedras e destroços. Ferido, Marnak percebeu que o uso do texto da corrupção estava cobrando um preço alto. Seu corpo começava a se deteriorar internamente. Ele não tinha muito tempo. Com um salto poderoso, alcançou a cabeça do demônio, agarrou a espada e puxou-a, dizendo: desperte! Uma intensa luz azul emergiu da lâmina, e o corpo do demônio começou a desmoronar em pedaços enquanto um brilho ofuscante preenchia
a área. Quando a luz se dissipou, o corpo do monstro havia desaparecido, deixando apenas o Lorde no lugar, mutilado, sem braços ou pernas. Marnak se aproximou e perguntou. Acordado agora, o Lorde sorriu e comentou. Conhecê-lo foi uma bênção. Marnak, com sarcasmo, respondeu. Não exagere. Ele apontou para a relíquia e afirmou. A espada branca estava suprimindo sua sanidade. Tredon riu e concordou. 2 pedaços de ouro não foram em vão. Eles apertaram as mãos, agora entre as ruínas da guilda, enquanto Aaron observava de longe, atônita. Ao mesmo tempo, uma garota de cabelos azuis conjurava chamas azuis que derretiam a neve ao redor, dissipando o frio e iluminando o futuro incerto diante deles. Na clareira, a sacerdotisa estava com alguns homens. O patrulheiro grisalho comentou, surpreso como sempre, que após o incêndio, a grama começava a crescer novamente. Ele se maravilhava com esse poder da natureza toda vez que presenciava o fenômeno. O fogo havia se espalhado pelas árvores, mas ele afirmou que não havia corpo algum. No entanto, ele garantiu que aquele era exatamente o lugar onde havia decapitado Marnak. Segundo ele, muito tempo já havia se passado, e monstros ou animais poderiam ter levado tudo dali. A sacerdotisa concordou que isso era possível e agradeceu o patrulheiro por guiá-la até o local. Antes de partir, ela fez um pedido. Perguntou se ele poderia listar os nomes de todas as cidades próximas. Naquela época, muitas cidades estavam em ruínas. Marnak caminhava entre os escombros, acompanhado por um escolta. Eles chegaram a um prédio, onde um homem abriu a porta para ele. Marnak entrou com um sorriso no rosto, sendo recebido calorosamente pelo Lord Tredon, que o cumprimentou de braços abertos. Tredon, com um largo sorriso, elogiou Marnak, dizendo que ele parecia cada vez melhor. Marnak agradeceu o elogio, mas Tredon enfatizou sua gratidão, chamando-o de sacerdote e matador de demônios. Marnak perguntou quem ele havia derrotado, já que o demônio continuava vivo e muito bem. Tredon, que agora usava prótese de madeira nos braços e pernas, comentou que todos, até os demônios, desejavam viver. Ele não acreditava que o destino de qualquer ser vivo fosse simplesmente a morte. Marnak concordou que Tredon tinha razão. Quando a situação se acalmou, Tredon contou para toda a cidade que foi Marnak quem derrotou o grande demônio. Isso aconteceu quando Marnak estava no palco, diante de uma enorme multidão. Tredon também declarou que Marnak havia salvado sua vida. Embora não gostasse desse tipo de atenção, Marnak ganhou o grandioso título de matador de demônios. Aaron parecia se divertir muito com isso, nunca perdendo a chance de chamá-lo assim em público e atrair os olhares de todos. Na multidão, algumas mulheres perguntavam se ele era o famoso matador de demônios. Já os homens murmuravam que ele não parecia forte, embora tivesse ouvido falar de sua força. Marnak se sentia muito constrangido. Logo, alguém mencionou que ele também havia derrotado 7 bandidos sozinho, e outros afirmaram que se ele matou um demônio, lidar com bandidos era trivial. Enquanto isso, Marnak discretamente fugia da multidão. O homem disse que ainda tinha dificuldades em acreditar nessas histórias, e temia que um monstro como aquele pudesse aparecer novamente na cidade. Já Marnak se mostrava impressionado com a fluidez com que as próteses de Tredon se movia. Eles se sentaram para beber vinho, e Tredon admitiu que só se movimentava tão bem diante de Marnak. Na frente dos outros, ele fingia mancar. Contudo, pagar por essa habilidade tinha um preço alto. Ao ser questionado, Tredon revelou que com o tempo, os pelos de seu corpo começaram a cair, como folhas no outono. Ele brincou que em alguns meses, Marnak o veria completamente careca. Marnak lamentou a ideia, mas Tredon mudou de assunto, dizendo que precisava falar sobre outro tema. Ele perguntou se Marnak tinha uma semana livre. Ao ouvir que sim, Tredon exclamou entusiasmado, ótimo. Tredon explicou que havia recebido um pedido e que achavam que Marnak, com sua fama, seria perfeito para o trabalho. Ele disse que o pedido envolvia relíquias sagradas de um antigo império e a recompensa era 5 moedas de ouro, além de um adiantamento. Mais interessante, Marnak poderia ficar com uma relíquia sagrada, caso mostrasse um bom desempenho na missão. Isso despertou o interesse de Marnak, que aceitou a tarefa, seguindo o conselho da mãe da corrupção, que murmurava, mate. Anos atrás, existia um império antigo, que pôs fim à era dos magos enlouquecidos e trouxe unidade ao continente. Agora, muitos tentavam criar suas tecnologias, tornando as relíquias sagradas objetos extremamente valiosos, carregados de poder. Marnak encontrou seus contratantes e se apresentou como sacerdote sob proteção da deusa do amparo. Entre eles estava Carmen Volus, um jovem de cabelos negros que revelou ser seu empregador. Ao ouvir seu nome, Volus,
Marnak ficou surpreso e logo descobriu que Carmen era filho ilegítimo de Anthony Volos, líder dos Lobos Negros. Embora surpreso com essa informação, Marnak decidiu não se aprofundar no assunto. Carmen apresentou a equipe Tunísia, uma jovem maga de cabelos negros curtos, que os guiaria até a relíquia, e Sucos, o membro da tribo de um chifre, conhecido por sua confiabilidade. Sucos cumprimentou Marnak, chamando de matador de demônios, mas Marnak pediu que o chamasse apenas de Marnak. 2 dias depois, eles estavam entre as montanhas altas, sob um céu noturno estrelado, acampando em meio à floresta nevada, e enquanto o fogo crepitava, Carmen perguntou a Marnak por que ele não dormia. Este respondeu que já havia descansado e se sentia revigorado. Carmen comentou que Marnak era mais forte e vigoroso do que aparentava. Eles ainda tinham algum tempo antes do nascer do sol. Carmen pediu a Marnak que contasse uma história interessante, certo de que alguém como ele deveria ter encontrado muitas mulheres ao longo de sua jornada. Marnak, com um sorriso enigmático, respondeu que nesse aspecto era como neve fresca que cobre um campo de inverno. Carmen achou a resposta inesperada e perguntou se havia alguma característica em particular que o atraísse nas mulheres. Marnak pensou na mãe da corrupção antes de responder. Ele disse com calma que o mais importante para ele era que a pessoa estivesse ao seu lado. A mãe da corrupção permaneceu em silêncio. Carmen concordou, dizendo que não havia sensação melhor do que acordar pela manhã e encontrar uma garota dormindo pacificamente ao seu lado. Para ele, uma mulher precisava ter um grande coração. A mãe da corrupção mostrou um gesto de aprovação com o polegar, mas logo sussurrou: "Mate, mate". Carmen, no entanto, continuou sua descrição, dizendo que para abrigar tanta bondade, os seios da mulher também deveriam ser grandes. Ele olhou para o céu, abriu os braços dramaticamente e completou sua fala. A mãe da corrupção perguntou novamente: "Mate?" Carmen virou-se para Marnak e afirmou, sem rodeios, que adorava mulheres com seios enormes, deixando claro que estava perdido em sua própria imaginação. Marnak riu e comentou que era bom Carmen saber do que gostava, pois isso o ajudaria em suas aventuras. Contudo, ele sugeriu que seria melhor evitar compartilhar essas preferências com as próprias mulheres. Carmen, com um sorriso, assegurou que não falava sobre isso com qualquer pessoa e só havia tocado no assunto porque sentia uma conexão especial com Marnak. Ele disse que toda vez que conversavam, parecia estar reencontrando um velho amigo. A mãe da corrupção, interrompendo o momento, continuou a repetir: "Mate". Marnak e Carmen riram juntos, conversando por horas a fio. Até mesmo brincadeiras descontraídas preencheram a noite, enquanto a voz da mãe da corrupção ecoava insistentemente ao fundo. Na manhã seguinte, o grupo finalmente chegou ao destino. Tunísia retirou o capuz e anunciou que abriria passagem para as ruínas.